Bom, esse vídeo é para falar sobre a ferramenta Frequency Scan. Ela ajuda você a avaliar a resposta em frequência de um circuito. Então, para isso, eu vou usar a versão 7.6p1 e fazer um exemplo de um filtro passa-baixo de primeira ordem. Então, na versão 7.6, a gente cria um arquivo novo aqui. Então, vou primeiro pegar uma fonte alternada. Essa fonte, vou fazer ela single aqui, um exemplo bem simples. Vou colocar 100 volts de pico, frequência não precisa. Vou deixar como pico linha ground, para a gente ter o pico como referência. Vou colocar um resistor em série. Então, essa aqui seria a minha entrada do filtro. E a minha saída do filtro seria um capacitor aqui. Vou zerar esse dump aqui. Então, essa seria a entrada e essa aqui, a entrada é a fonte, a saída é no capacitor do filtro. Então, o filtro passa baixo. O resistor é de 1000 e o capacitor é de 1 micro. Vamos colocar o medidor de tensão na saída do capacitor. Salvar o circuito. Test Frequency Scan. E está tudo certo. Bom, conforme a teoria, a gente tem o seguinte, que um filtro passa baixa, como esse de um RC primeira ordem, ele tem uma frequência de corte em radianos, sendo 1 dividido por RC. Então, se a resistência é de 1000, que foi o que a gente colocou aqui, e a capacitância é de 1 microfarad, que é o que a gente colocou aqui, então, 1000 e 1 microfarad para farad dá isso, 1 dividido por RC vai dar 1000. Está aqui o processo. Isso aqui é a frequência de corte em radianos por segundo. Qual é a definição de frequência de corte? É a frequência de corte na qual o módulo cai em 70,7% nesse filtro RC de primeira ordem aí. Bom, isso aqui é 1000 radianos por segundo. Convertendo isso para Hz, vai dar 159 Hz. Então, em 159 Hz, a frequência desse filtro, nessa frequência, a atenuação do sinal, que é 100 volts pico, vai para 70,7%. Logo, vai para 70,71 volts. Então, eu espero chegar em 70,71 volts para a frequência de 159,15. Então, beleza. Como ele é um passa-baixa, para uma frequência bem baixa dessa fonte, por exemplo, 5 Hz, eu espero ver 100. Então, eu vou pôr esse valor aqui como referência. Então, agora deixa eu nomear esse nó como saída. Filtro. E vamos lá, uma frequência bem baixinha. Opa, tem que parametrizar aqui. Vamos colocar 50 no menos 6 de passo e 100 mil de simulação. Então, olha só. Vamos plotar o resultado aqui. Vejam dois plots. A entrada versus a saída. Então vejam só. Como a frequência está bem baixinha, meu tempo de simulação tem que aumentar. Vou pôr 0,5 para pelo menos dar um ciclo. Frequência bem baixa. Então o que eu percebo? Os sinais estão em cima. Por quê? Porque é um passa baixa. Baixas frequências passam. Agora se a frequência fosse alta, por exemplo, em vez de 5 Hz, fosse 500 Hz. Então, será que essa frequência passaria? Vamos ver. Não, olha só. Olha quantos ciclos eu tenho no mesmo tempo, porque a frequência está alta. E olha o que eu percebo. Que o meu sinal de entrada aqui é 100, ele é o mesmo, mas a minha saída ela chegou com um valor bem menor, e você percebe que enquanto uma está no pico, a outra não está no pico. Tem um grande atraso no sinal, porque o filtro passa baixa realmente faz isso. Certo? Então, beleza. E qual que seria a frequência de corte mesmo?
159,15 segundo o nosso Excel. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui 159,15 e vamos ver se a tensão do fio, a tensão, né, depois de filtrar, bate o 70,71. Então olha lá, eu percebo que existe uma defasagem, pico não está no mesmo momento, no mesmo momento eu tenho pico de um, mas não tenho pico de outro. E vamos ver esse cara aqui, onde está. Ó, 70,7. Claro, essa onda não está perfeita por causa da amostragem. Se eu quiser melhorar isso, é só eu diminuir o passo de integração. Mas tá ali. Então, assim, dá um trabalho ter que fazer tudo isso. E a gente gosta muito de usar na engenharia a resposta em frequência. Então, vejam que aqui a gente tem frequency scan. Ou por aqui, ou por aqui. Ó. Então, aqui tem o frequency scan. E eu posso escolher qual que é a minha frequência mínima. Eu quero fazer ela de 1 Hz até 500, com variações de 5 em 5. Bom, o que é isso, esse resto das informações? Bom, para saber mais, é só vir aqui em Simulation, né? Vejam que tem aqui, ó, Min, Max, DF, NPD e tem um Help. E o Help fala tudo disso, ó. Fala do Min, Max, DF é o valor de incremento de frequência se você não tiver em escala log, e o NPD se você tiver definido isso por décadas em log. Beleza. Aqui eu posso escolher ou ver o módulo, ou ver a parte real imaginária, ou ver módulo e ângulo, que é interessante, ou ver tudo. Vou deixar módulo só e vou rodar. Pronto. Então, a hora que eu mandar plotar, eu vejo duas variáveis. Por quê? Porque uma é a entrada e outra é a saída do filtro. E a hora que eu ploto, eu vejo a resposta em frequência. Olha o eixo X. É de 0 a 500. Está segundo aqui, mas na verdade é Hertz. E olha o eixo Y. Vejam que independentemente do valor de frequência, a tensão da entrada ficou sempre em 100, porque justamente é isso que o frequency scan faz. Ele varre a frequência da fonte e vê como que o circuito responde. E vejam a minha resposta. Olha a resposta do filtro passa-baixo. Se eu tivesse aqui, analisando aqui por volta do 159 Hz, né? Eu vejo que a frequência, ó, 159.1, 70.7, praticamente aqui. Então, com isso, eu consigo usar isso como ferramenta. Poderia pegar e colocar dois desses aqui em série, colocar um passa-alta para testar e fazer diversos testes, fazer passa-faixa e verificar se a resposta do meu circuito está atendendo. Então, basicamente era isso, pessoal. Essa era a parte de hoje e espero que tenham aproveitado o vídeo.